Hoje vamos falar de um filme dirigido pelo nosso querido Baz Luhrmann. O mesmo diretor de Moulin Rouge. Então a gente pode falar com propriedade que ele é querido, né? Porque Pode. Moulin Rouge foi a nossa inspiração para começar o programa, o nosso start para tudo. Sim, o nosso nome é inspirado no Moulin Rouge. É, na música do Elefante Medley. Sim. Surgiu o elefante de franja. Eu sou a Thay. Eu sou a Paula. E nós somos Elefante de Franja. A gente tava falando sobre o Baz Luhrmann e ele é um diretor que ele tem um estilo muito exagerado. Como a gente já comentou, ele dirigiu o Moulin Rouge, o Grande Gatsby, Romeu e Julieta. Romeu e Julieta. Então o universo que ele traz nos filmes dele é muito fantástico, muito sobrecarregado, com cor, exagero de transição, de emoção, de sentimento. Sim. E ele não se prende a datas. Isso é muito importante, pessoal. Principalmente assistindo esse filme do Elvis. É, porque nós vamos falar de Elvis hoje. Deu um spoiler aqui. Não tinham falado o nome do filme ainda, mas é dele que a gente vai falar hoje. Sim. Então, se você parar para pensar, um filme biográfico com o Baz Luhrmann vai ser bem diferente. E ele manteve o estilo característico dele de exagero no Elvis. Manteve bastante. Que é um filme de 2h30, mais ou menos, com um estilo frenético do diretor. Por curiosidade, tem uma versão de 4 horas dele. Versão do diretor desse filme. Que ele falou que, para contar a história do Elvis, em 2h30 foi muito difícil. Então, o primeiro cut foi de 4 horas. E depois passou para 2h30. Então, quem sabe aí, num futuro, não saia, né? Essa versão do diretor. Estendido do diretor? Saiu do Snyder, né? Por que não pode sair do Baz? Ué. 4h30 de Elvis, não sei se eu encaro, hein? Pra quem é muito fã, né? Dependendo. Eu gostei do filme, mas na minha opinião, esse estilo do Baz Luhrmann aí de pá, e muita exagero, muita cor, muita coisa rápida, o povo frenético, a vilanização do assessor dele. Do manager. Do manager dele, que é interpretado pelo Tom Hanks. Na minha opinião, atrapalhou um pouco o filme. Eu não gostei muito por conta disso. Nesse filme, a gente vê o quê? A gente vê a história do Elvis contada pelo coronel Tom Parker, que era o empresário do Elvis. Então, eu enxergo que ele não é um narrador confiável, sabe? Por isso que a gente, nesse filme, eu interpreto dessa forma, lógico. A gente não consegue ver um Elvis família, o Elvis fora da figura do estrelato, porque não é contado pelo Elvis ou de alguém próximo da vida pessoal dele. É contado pelo produtor dele, que está interessado nele como artista, não como pessoa, né? Como produto, né? Produto. Porque no filme a gente vê bastante o Elvis cantor. A gente não tem a conexão quase com o Elvis pessoa. Não como pessoa, mas a gente vê o Elvis mais só no ambiente de trabalho. Se você gosta do Elvis com a Priscila, aquela figura de amor dos dois e tal, aquela história, não é um filme pra você. Porque é muito superficial essa parte, né? Você falando que o filme é uma visão pelo manager dele, faz sentido agora a gente não ter isso. É que eu só senti que eu não tive uma conexão emocional muito com o Elvis, porque as coisas vão acontecendo quase jogadas, como notícias mesmo, né? Ele usa um pouco dessa estratégia de ficar mandando informação. É lógico que a história do Elvis é extensa, tem várias coisas que são trabalhadas no filme, como além da carreira, família, questões políticas, sociais, socio-raciais também da época. Então é muita coisa mesmo para trabalhar em 2h30 de filme. Por isso que provavelmente ele tem essa outra versão guardadinha no coração. Sim. E a gente vai acompanhar no filme a história da vida do Elvis. Meio fantasiada, mas com pontos reais. Isso. E o Austin Butler está concorrendo também a melhor ator no Oscar e o filme melhor filme. Não comentamos que está concorrendo a melhor filme pro Oscar. O Austin Butler, dizem que ele tá tão bem no papel que ele não parece que é um ator fazendo bem o Elvis. Parece que ele é o Elvis. Eu vi até
Ah, eu sigo a neta do Elvis, que é atriz, no Instagram. E daí, na época, ela postou fotos do Austin Butler tocando o violão do vô dela lá em Graceland e tal. E ela ficou maravilhada. Ela falou que achou muito parecido com o vô dela, porque ele ficou 3 anos na preparação para o Elvis. Só de questão de aprender a falar igual ele, dar risada, foi 1 ano. Então, se você vê a entrevista dele hoje em dia, ele não conseguiu tirar a voz do Elvis dele, assim. Então, realmente, ele teve uma imersão muito grande no papel. Eu vi uma entrevista dele falando que uma coisa que ele tinha muita dificuldade era pegar a risada do Elvis. Então, o que ele fez? Ele fez uma compilação de risadas do Elvis e saía pra caminhar ouvindo o cara rir. Caramba, ele emergiu mesmo no personagem. Mesmo. Não, acho que a indicação dele é mais do que merecida como melhor ator, porque realmente é o que você falou, dá pra ver que no filme o cara tá 100% ali No papel, né? no papel de astro de um cara que tá inovando, e tem os conflitos também, né? Conflito com o manager, conflito com a família, que aparece também. A gente comentou que não aparece o Elvis família, ele aparece também. Mas ele aparece mais quando vai falar de coisas só da carreira. Sim. E aí a gente vê vários pontos, assim, porque, na verdade, se você for pensar bem, o Elvis viveu muita coisa, né? Ele viveu pouco, ele morreu com 40 e poucos anos, mas ele conheceu muita gente importante, viveu num período interessante, né? Tipo, ele conheceu o presidente Nixon e ele estava lá quando o Kennedy foi baleado, não foi? Uma coisa assim. Não lembro disso aí Quando agora. o Dr. King também, o Luther King lá foi... Esse aí ele tava... Uhum. Então, olha o período que ele tava vivo. Porque se a gente parar pra pensar, né? Ele tava... Que é falado isso no filme. Ele tava no período do apartheid lá, né? Que é as leis de segregação, né? Dos Estados Unidos. Que estavam muito fortes. Tava praticamente começando. Então, os primeiros shows dele foi nesse período. E o Elvis, como um cara que cresceu numa comunidade próxima, uma comunidade negra, que tem referências na música e na criação com a cultura afro-americana, isso influenciou bastante no estilo na carreira dele, e nas próprias brigas políticos da época, que ele influenciava também, estilos e pensamento. E divide muito opiniões, né? Tem gente que acha que o Elvis abriu portas para artistas negros que eram não eram enxergados na época, né? Não eram vistos na época. E tem gente que pensa que ele fez uma puta de uma apropriação cultural, né? Que é de música, dança, estilo de roupa. Aí a gente tem, no filme é claramente mostrado que ele só ficou famoso porque ele era um cara branco cantando um estilo de negro. Ele tinha, não vamos desmerecer os pontos pessoais dele, né, que ele inseriu, mas o estilo dele é todo baseado num estilo de cultura negra, que não fazia sucesso na época, porque os caras eram negros. E estava vivendo uma época de política interracial lá, do apartheid, que não podia nem sentar junto, tudo separado. Então, como é que ia fazer sucesso um estilo de música negra, sendo que não tinha espaço nem para viver direito a comunidade, as pessoas. Sim. Mas daí, então, aí tem isso também, porque ao mesmo tempo ele trouxe a cultura pro povo ver. Pro holofote, né? Então. E a gente fala que o Elvis é rei do rock, mas se você for pegar biografia, registros assim, em momento algum ele fala que é rei do rock. Ele não gostava desse termo. Ele não gostava, Eu vi ele falando que ele começou, o primeiro contato da música dele foi na igreja, né? Música gospel. Aí, então ele tinha essa questão da religião. E eu vi uma entrevista que ele falava que ele não gostava dessa denominação porque o único rei era Deus. Então ele não gostava de ser chamado de rei do rock. Sim. Mas até hoje em dia todo mundo conhece ele como o rei do rock. E daí tem muita gente que fala que o inventor do rock and roll foi o Little Richard, foi o Chuck Berry. Mas fazendo umas pesquisas, a gente viu que quem inventou o rock foi uma mulher, que é a Sister Rosetta. Que é ela que inspirou o Chuck Berry, Little Richard e o Elvis Presley.
Então, a gente tá aí numa cadeia de inspirações que só conseguiu aparecer porque Com um era cara um branco. cara branco. Foda, né? Que foda. Caramba, meu. Então... Que coisa. E uma das coisas que eu acho legal para a época do Elvis, a gente estava até trocando uma ideia aqui antes, a gente comentou, é que a dança dele foi um negócio revolucionário também, lógico. Lógico que foi, além da música, Sim. a dança. Porque ele chegou com uma dança sensualizada, sexual, sabe? Um cara dançando. Mexendo os quadris. Então, a A mulherada pelvis. viu, ficou louca. Por isso que ele tinha um monte de fã louca. Movimentos pélvicos. Porque ele fazia algo que nenhum homem fazia na época, que era sensualizar com o corpo. E principalmente em rede nacional, né? Que ele era televisionado, né? Na época. Então isso fez ele ser famoso, mas fez também ele sofrer várias encurraladas, né? De A gente vê que crítica. ele teve que ir pro exército. Nossa, mandaram Mandaram ele ele pro pro exército. exército. Para de requebrar essa cintura e vai pro exército, praticamente, o povo falou. E ele usava eyeliner, como que chama? Delineador? Delineador, ele Ô, usava. Paula, tá esquecendo o termo em né? português, que chique É que eu escutei a você. entrevista em inglês. Não, ele usa delineador e tudo mais, e aquela sociedade fechada, puritana, né? Acha, homem vestir essas roupas, rebolar e usar delineador, sabe? Era demais pra todo mundo, assim, na época. E ele se tornou o ícone que é, meu, fazendo isso. Então, isso aí é muito legal dele, da gente ver isso. Dessa quase que quebra de barreira do que o homem pode fazer ou não também. Tipo, da própria dança mais sensualizada, da maquiagem. Uhum. Então, isso fez ele ter umas fãs loucas. E Aham. o pessoal ficou obcecado por ele. Tem umas cenas que ele sai do show, mais pro final, assim, quando ele tá em Las Vegas já, que ele dá um selinho nas mulheres que estão assistindo o show, do lado da esposa dele. Porque quando ele tá no palco, ele é o personagem, ele é o Elvis, sabe? Tipo assim, não importa se a mulher dele tá no braço ali, ele quer retribuir o amor dos fãs, sabe? Mas é muito absurdo isso. Ele tá pra ali mim. pra servir o talento dele, né? Pra Exatamente. oferecer o... É, bizarro, mas ele tá quase atuando ali. Ele é um ator num papel de um... Mas é isso que eu falo pra você. Esse filme a gente viu muito o Elvis ator, sabe? O Elvis músico. Uhum. É o que eu senti falta. Foi isso que eu te falei, de ter uma conexão mais... quase que identificação com o personagem. Quando você tem uma construção emocional com o personagem, você se vincula com ele. E eu não senti muito nesse filme isso. Então, a minha principal crítica dele é isso. E tem umas partes que aparece só coronel, e a gente fica, queria ver o Elvis, não tô aqui pra ver o Tom Parker, sabe? Que nem a gente falou, o Coronel foi muito vilanizado, sabe? Tipo, foi vilão de super-herói de quadrinho. Você é o vilão. Praticamente Vamos começar um o filme pinguim. aqui, ó. Esse aqui é o vilão. Ó, esse aqui é o vilão, tô te falando. Esse aqui é o vilão. Tá vendo o que ele fez? Ele é o vilão. Então, tipo, a gente não tem nem abertura pra tentar ver uma outra vertente da história, um outro conflito do próprio Elvis, que provavelmente deve ter tido, não só do Coronel. Mas, assim, é interessante que eu escutei alguém falando, assim, que o cara, ele não era coronel, o nome dele não era Tom, e o sobrenome dele não era Parker. Meu, esse cara já era malandro mesmo. Ele já era malandro. Não tô negando isso, porque todas as pistas e informações que a gente tem sobre ele, dá pra ver que ele era malandro. E eu vi que ele pegava 50% dos lucros do Elvis. 50%. Caramba, 50%. Que produtor pega 50%? Nossa senhora. É absurdo. É verdade aquela questão você sabe, daquele contrato com Las Vegas? É Com verdade. Cassino? É O verdade. produtor tava Mas não devendo. necessariamente que ia abater das dívidas. Não, essa tipo assim, na verdade, ele fez um contrato que o Elvis ia se apresentar em Las Vegas por 5 anos. Era 5 anos? Não lembro É, o período, 5 era um período anos. longo.
Mas no filme fala que, em troca, o hotel ia perdoar as dívidas do coronel, que era tipo 30 milhões, assim. É absurdo. Caramba. Que ele era viciado em jogo, né? Mas na vida real não é comprovado isso. O pessoal acha que não, porque quando o coronel morreu, ele morreu com 1 milhão na conta de patrimônio, assim. O coronel? Um coronel. Porque supõe-se que ele deve ter pagado as dívidas dos cassinos, né? Por isso que ele ficou sem dinheiro. Porque você para e pensa, se ele pegava 50% dos lucros do Elvis e eles vendiam até bottom de eu odeio o Elvis. Esse eu quero empreendedor. Esse é empreendedor, ele ganha dinheiro de quem gosta e de quem não gosta. É igual o tiozinho do calçadão, que vende a toalha do Lula e do Bolsonaro. Vende dos É dois, velho. O cara é verdade. empreendedor, tem que vender dos dois. O foco é o dinheiro e o lucro, né? Não, eu tô promovendo o Elvis aqui, mas se você não gosta dele também, tudo bem. eu tenho um produto pra te vender, ó. Aham. Eu tenho aqui, ó, os haters do Elvis, os haters. Então, aí você pensa, esse cara morrer com 1 milhão não faz sentido, sabe? Mas você acha pouco ou muito? Eu acho pouco, É. muito pouco. Tem que ver a época, né? Mas realmente. Mas se ele jogava, às vezes ele ficou ganhando e gastando também. Pode ser também. Essa galera aí não vê o fim, não. Vai só indo nos caça-níquel só. Mas coitado do Elvis, né? Fiquei com dó. Então, esse filme conseguiu me vender essa imagem do Elvis de coitado. E essa imagem foi muito criticada pelos fãs reais do Elvis, assim. Tem o pessoal que é fã roxo do Elvis, né? É apaixonado pela figura dele. Tem até as histórias que ele não morreu. Eu vou falar que é história, porque às vezes pode ser verdade, né? Vai saber se ele tá ouvindo a gente da Argentina. Mas o pessoal que gosta muito da história achou que o Elvis ficou muito com cara de coitado nesse filme, sabe? Ele tá mesmo, cara de dó. Não, isso que eu tô te falando. Vilanizaram muito o outro e deixaram ele... Faltou um pouquinho de personalidade demais, né? Na hora de decidir as coisas. Faltou. Às vezes não foi assim também. O que eu tô falando que eu acho que faltou? Não sei como foi. No filme, a gente como espectador e o filme como não 100% biográfico ali, porque tem umas discrepâncias históricas, assim, brutas. Baz Luhrmann, né? Baz Luhrmann, maravilhoso, né? Que colocou o Romeu com uma arma, né? Que fez a galera dançando em cima do elefante, de repente tava nevando, de repente tava na Torre Eiffel, de repente voltando no elefante. Então é complicado a gente julgar muito, que essa foi a interpretação do diretor e tendo como base uma história escrita pelo ponto de vista do produtor, né? Do empresário. Então é meio complicado. Você falou agora essa questão do bottom, e você parar pra ver bem, o Elvis, ele foi um fenômeno também, que ele apareceu bastante na TV, né? Isso ajudou a de dispersar a imagem dele pelo mundo. E outra, isso aí também é questão de produto. Vendia o manager dele lá. Tô falando manager, o gerente, o assessor dele. Não, assessor não. Acabei de falar várias vezes. Produtor. Empresário. Isso. Então, essa questão dele aparecer na TV pro mundo inteiro, o empresário lançar bastante tipo de produto, que nem você falou, bottom, cartaz. Ele entrar pro cinema também, que ele fez vários filmes depois da carreira. Então, ele tinha um conjunto de marketing bem redondinho para fazer, além dos movimentos inovadores, além do estilo que ele propôs ser diferente. Sim, ele virou um personagem, né? Tem até um ponto no filme que ele fica irritado, né? Porque ele quer ser ator. Na verdade, artista é complicado, né? Porque artista nasce para querer fazer arte, não necessariamente um tipo específico de arte. Então, o Elvis queria ser ator, o Elvis queria ser cantor, queria ser karateca. Ele curtia um karatê. E daí, beleza, ele queria fazer papéis sérios no cinema. E colocaram ele pra fazer o quê? Papel que vende, que é ele sendo... Galã, personagem raso, sabe? Que vende ele, tipo, o Elvis tá no filme. Não ele como ator fazendo o personagem X do filme. Tanto que ele foi convidado, isso é verdade, para fazer o papel do
nasce uma estrela no lugar do Christoph, não sei o que eu vi lá. isso aí, verdade. Era pra ter feito um filme com a Barbara Streisand. E, tipo, muito legal. Ia ser uma oportunidade Ia ser, porque esse foda. filme, ele exige do ator um trabalho de interpretação profundo, né? Sim, e daí, pelo que a gente vê no filme, mas não tem comprovação, né? O coronel pediu um valor lá absurdo e o pessoal da produção não concordou. Daí a gente vê no filme o Elvis conformado, assim. Alguém perguntou, e o papel lá do filme? Ele, você conhece o coronel, né? Tipo, ele já tá tão desacreditado na vida, assim, que ele nem tá chateado porque não conseguiu uma coisa que era um sonho dele, né? Já tá cedendo, já. Então o filme mostra um pouco disso, sabe? Ele, que nem você falou, pode ser que por isso que os fãs estejam criticando esse papel de coitado, porque a gente mostra ele se conformando. Conformou em ir pra guerra, conformou em não fazer o filme, conformou em ficar em Las Vegas, não botou o pé no chão. Apesar que ele também, quando estava começando a se prender em Las Vegas, ele começou o vício também com drogas, que começou na época da guerra, na verdade, né? Sim. Ele começou... daquela vício de famosa droga. drogas prescritas, né? Uhum. O médico passa e Depois não consegue buraco sair. sem fim, sem fundo. Coitado, né? O Elvis teve um final muito Trágico. muito trágico. Mas Elvis tá aí, tá com presença no Oscar desse ano. As próprias indicações do filme já foram uma vitória pra ele. Com certeza. Na minha opinião. Sim. Qual que é a sua nota pra Elvis? 6.5. Eu ia falar isso. Sério? Juro Mentira. pra você. Eu tenho que falar primeiro. Você vai achar que eu tô só copiando você. Vou dar 6.3, então. Tá. Eu acho uma nota sólida pra esse filme. Eu acho que eu preciso... Eu lembro que alguém recomendou algum livro. Falou assim, se você se interessou um pouco pela vida do Elvis, tá meio curioso sobre fatos mais precisos, lê a biografia tal. Porque realmente o filme é um punhado dos fatos da vida dele, meio que geral, né? Misturado não tá ali. aprofundado nada muito, mas tá jogando de tudo um pouco. Isso. Igual eu vi um rapaz falando que como das memórias do coronel, a nossa cabeça não é presa com datas e acontecimentos lineares, né? Então, a gente vê uma mistura de fatos, assim, tipo, a morte de alguém no dia de um show que não aconteceu no mesmo dia. Quando ele conheceu a mulher dele também, estava tocando uma música que nem tinha sido lançada. Umas coisas assim, sabe? De inconsistência, mas se você for passar um pano levando em consideração que é o estilo da direção e é contado pelas memórias de um cara, aí ainda passa, né? Fez mais sentido você falar isso. Mas eu vou aumentar a minha nota. Ia ser mais baixo esse 6.3. Mas é que assim, você precisa pensar em vários pontos para relevar e considerar um filme bom, sabe? Eu concordo. Mas é isso aí. Você já assistiu Elvis? Coloca aí pra gente o que você achou de Elvis. Se tem alguma outra opinião diferente da nossa. Comenta lá no nossas redes sociais. Segue a gente no Instagram, @elefantefranja, TikTok, YouTube e outras redes. Spotify. É isso aí, pessoal. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.